Ô Zaidan, hoje teve, além de tudo que está acontecendo em Brasília, né, votações, aprovações, chegada do presidente, queria só começar contigo falando sobre algo que foi dito, né? Hoje teve uma entrevista coletiva que envolveu o Roberto Campos Neto, teve como convidado o próximo presidente do Banco Central, o Galípolo, o Gabriel Galípolo, e foram discutidos vários temas relacionados ao porquê de tudo que está acontecendo com o câmbio, com os juros, e teve algumas frases que ficaram separadas e são necessárias, precisam ser ditas, e o Galípolo falando, diz que ele verbalizou ao presidente Lula de que não há bala de prata para as situações que estão sendo vividas, e essa do câmbio, uma delas, e ele disse que o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad sabem dos problemas fiscais e traçou aí um cenário de inflação mais alta e só reafirmou tudo o que ele pensa a respeito da taxa de juros. Essa história de bala de prata, ela foi usada inicialmente pelo Collor, quando disse que tinha uma bala de prata, né, para enfrentar a inflação descontrolada na época. E também usou aquela expressão Ippon, né? O golpe definitivo no judô, e que se aquilo não desse certo, ficaria muito complicado. Não deu certo, né? Foi um erro atroz, o plano Collor era muito ruim, e depois, poucos anos depois, é que veio o plano real, que já estava sendo maturado na Unicamp. Também havia experiências parecidas na Argentina, em Israel, no México, e foi o que estabilizou a moeda, né? Então, realmente não tem bala de prata, mas se o problema central não for enfrentado, que é a dívida pública, não haverá mesmo saída. Ficará sempre esse joguinho de juros subindo, descem um pouquinho, voltam a subir, as reclamações com relação aos gastos públicos. E o Galípolo disse o seguinte, Ronald, que o mercado, aliás, já falamos muito isso aqui, não é monolítico, não é? Não é uma coisa só, com o mesmo interesse, o mesmo pensamento, não é um ente. É verdade. Você tem diversas tendências, você tem inclusive tendências antagônicas e interesses antagônicos dentro do mercado. Mas não é essa a discussão. Não é se o mercado é um ente, não é se o mercado tem um pensamento único, um sentimento único, os mesmos objetivos, todo ele. Claro que não. Acontece que há os senhores do mercado. E acontece também que os senhores do mercado, hoje no Brasil, conseguem manipular não apenas a política do Banco Central, política monetária do Banco Central, política de juros do Banco Central, como também o câmbio. Tanto o Galípolo quanto o Roberto Campos Neto mencionaram a saída de dólares do país. Até disseram que normalmente isso acontece no final do ano, você tem pagamento de dividendos, etc., lucros, né, que são remetidos para as matrizes, mas que este ano foi o pior momento que eles viram, porque foi uma saída muito forte, etc. E aí é que está, não há, neste momento, nenhuma razão econômica para um êxodo. As saídas, pagamento de dividendos, a ida de dinheiro em forma de lucro, né? Dinheiro como pagamento de dividendos e lucros para sócios, para matriz, tudo isso é normal, acontece todos os anos. O que está havendo é sim uma manipulação. Aliás, o Galípolo falou em especulação. É muito mais que isso. Especulação é um jogo, tem o tempo todo, é aposta. Manipulação é outra coisa. A manipulação é criminosa e deve ser tratada como tal. Então, tanto que usaram uma postagem, não sei onde, não sei em qual dessas redes aí, dessas que existem, para inventarem frases que o Galípolo teria dito, não é? E isso atinge ali
a base do mercado financeiro. Não é? Quem manipula não está nem aí, sabe que aquilo é inventado, sabe que aquelas frases jamais sairiam da boca do Galípolo. Inclusive as expressões que ele usa, os termos, né? Alguns vícios de linguagem que obviamente ninguém espera que isso saia da boca do Galípolo. Mas uma parte foi manipulada por aquilo. Isso é manipulação, e é manipulação com interesse político, também, claro, com interesse financeiro, muita gente ganhando muito dinheiro. Há várias empresas que nem aparecem como sendo no mercado financeiro, mas que têm hoje no rentismo sua principal fonte de lucro. Empresas grandes e que fazem campanha usando a história do corte de gastos e da irresponsabilidade fiscal, e sabendo isso que o Galípolo está dizendo agora, que não tem bala de prata, e que o pacote obviamente seria insatisfatório, ainda mais passando pelo Congresso, que obviamente faria mudanças como tem feito. Então eles já sabiam que o resultado disso seria pressão por juros mais altos, que é o que nós temos agora. Isso está rendendo muito dinheiro para um grupo ínfimo, mas que tem um poder gigantesco, imenso, poder financeiro e, portanto, poder político. Um poder imenso. Então foi uma entrevista que mostra, primeiro, que o Campos Neto não reconhece qualquer desvio na atuação do Banco Central, acha que está tudo bem, que são apenas respostas dadas à conjuntura econômica. Isso é mentira. E segundo, que o Galípolo vai na mesma linha. Ele tem a proximidade com o Lula, eu conversei com o Lula, tô feliz que o Lula voltou a Brasília. Perfeito, mas a condução do Banco Central não vai ser alterada. É uma bobagem, é uma infantilidade achar que, sacado o Campos Neto, o problema foi resolvido. O Campos Neto é um soldado nessa batalha, não é ele que a comanda, né? Ô Zaidan,